Olá, eu sou Eduardo Mesquita, psicólogo, professor, palestrante e especialista em comunicação. E nos meus cursos de comunicação e de oratória, já ouvi milhares de vezes as pessoas falando sobre a boca seca, o frio na barriga e outras coisas assim. Se identificou? Então, assiste até o fim esse vídeo para entender mais sobre os seus sintomas, para entender mais sobre as causas dos seus sintomas e as formas que você tem para vencer esses sintomas. E bora logo, porque está tudo acontecendo agora. Olá, legal você estar aqui. E só de saber que você está aqui, eu já estou com as mãos suadas. Eu já estou com as mãos trêmulas, a garganta seca, falando rápido demais. Você já se sentiu assim? Já, né? Eu sei que já, até por isso que você veio assistir a esse vídeo. Porque quando no título eu falei sobre os sintomas do medo de falar em público, isso chama atenção. Eu sei que chama atenção e você quis aprender e quis entender mais sobre essas coisas que você sente. Tudo bem, vamos em frente. Primeiramente, não, eu não estou com as mãos suadas. Eu não estou com as mãos trêmulas ou coisa parecida. E eu acelerei a fala um pouquinho com alguns recursos teatrais, porque eu já não me sinto mais tão nervoso na hora de gravar um vídeo. Já tem um tempinho que eu faço isso, mas além da experiência, além dos resultados positivos que eu já tive gravando vídeos, ministrando cursos, dando aulas, eu conto também com recursos tecnológicos que me ajudam nessa atividade. Por isso, eu faço essa gravação de forma tranquila e calma. Você também pode fazer isso. Mas vamos discutir primeiro a respeito do que você sente e, principalmente, por que você sente isso. O medo de falar em público tem nome, chama glossofobia. Do grego glossa, que quer dizer língua, e phobos, que quer dizer medo ou temor. Claro, situações em que esse nome científico se aplica são situações extremas e muito mais tensas. Não é o caso de gente que se sente nervoso ou nervosa e que ainda assim consegue fazer a sua apresentação. Isso não é exatamente um caso de glossofobia. Ainda que essa apresentação saia aos trancos e barrancos, aos tropeções e chutes. A glossofobia é paralisante. E eu não vou tratar disso aqui. Isso é assunto talvez para um outro vídeo, um vídeo que seria muito mais técnico, um vídeo que seria muito mais cansativo e muito mais chato. Eu não quero fazer um vídeo chato. Bora falar dos sintomas? Nos cursos de comunicação de impacto e oratória que eu ministro, como eu falei na abertura desse vídeo, eu já ouvi falar de inúmeros, montes de sintomas. E alguns eu mesmo já senti. Alguns desses outros sintomas eu sinto até hoje. É verdade. Sim, é isso mesmo. Alguns sintomas desse nervosismo eu sinto até hoje. Então, a primeira informação importante é que alguns desses sintomas vão fazer parte da sua experiência a vida inteira. Você vai poder se acostumar com isso, ou você vai até mesmo diminuir o impacto que isso pode gerar, a intensidade que isso tem na sua vida. Mas alguns desses sintomas serão seus parceiros de jornada até o fim. Eita, que dramático, até o fim. Tá bom. Quais são os sintomas mais comuns? Boca seca, mãos suadas, mãos ou pernas trêmulas, a vista escurece, a pessoa que fala rápido demais e atropela o pensamento, ou esquece o que ia falar, ou então fala devagar demais e esquece do que ia falar. Ou então faz de um modo tão automático que termina sem sequer saber o que falou ou como falou. Tem mais. O coração dispara, a respiração acelera, dá um calor danado, principalmente nas têmporas aqui do lado da cabeça. Conhece algum desses sintomas? Já ouviu falar? Deixa eu te contar uma experiência minha sobre isso. Eu estava fazendo um trabalho com um parceiro de negócios, uma consultoria, e que são pessoas até amigas, e nós estávamos fazendo palestras em associações, agremiações, entidades de classe, falando sobre uma novidade que o governo estava prestes a lançar. E você já deve ter ouvido falar, o e-social, né? Enfim,
A gente entrava em contato com essas associações, essas organizações e montava um evento para os associados, para os filiados. Aí essa associação trazia as pessoas, cedia o espaço, a gente fazia as palestras abordando alguns aspectos dessa mudança que ia acontecer. E eram significativos as mudanças. Eu já tinha feito 1 ou 2 palestras nesse modelo de evento e eu estava usando uma base de uma palestra minha que eu já tinha domínio, que eu já tinha controle, já tinha segurança. A minha parte nos eventos, nesse evento, era falar da mudança comportamental, que é um tema, né, que eu domino, que eu conheço. E eu servia também de alívio cômico, tenho que assumir, porque as outras 2 partes eram sobre o e-social propriamente dito, as explicações técnicas, e a terceira parte era a questão legal, jurídica. A minha parte era a mais leve, a mais tranquila. E era a parte que falava diretamente com todo mundo da plateia. Eu estava falando de comportamento, de mudança de comportamento. Pomba, era jogo ganho. Mas nesse dia em particular, eu fiquei num tal estado de nervosismo que no meio da palestra, eu só queria que ela terminasse o mais rápido possível. Isso não é comum, eu adoro estar no palco, eu sou do teatro. Mas eu estava me sentindo completamente perdido. Num certo momento da palestra, eu não sabia nem sequer o que eu estava falando. Eu ouvia as palavras, eu conhecia o slide, eu sabia o que eu estava apresentando, eu sabia exatamente o que estava sendo dito em cada um daqueles slides. Mas na minha cabeça, o Lé com Cré não estava funcionando, não estava fazendo nenhum sentido, era estranho. Eu nunca tive isso na minha vida, foi horrível, foi angustiante. E eu terminei a palestra, sofrendo. E eu fui elogiado. Muita gente gostou da palestra e ninguém, eu acredito até hoje, ninguém notou o tanto que eu estava em órbita. Eu estava em órbita. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer. You get the job done, como dizem os irlandeses principalmente. Essa é a dica mais valiosa desse vídeo inteiro. Mas assiste até o final só pra gente, né? Tem uma coisa do YouTube que é legal. Tem que fazer a apresentação? Faz. Atravessa a selva, sai do outro lado, do jeito que der. Se possível, inteiro. Uma apresentação, para ser bem realizada, ela precisa de algumas etapas importantes. Planejar, conhecer o público, entender claramente os objetivos, se preparar adequadamente, fazer um roteiro detalhado, estudar o tema, estudar seu texto, ensaiar a sua apresentação exaustivamente. Tá aparecendo um monte de coisa, né? E essas são só etapas fundamentais para uma apresentação. E você pode então se perguntar, uma apresentação de sucesso? Olha só, não é porque você vai fazer tudo isso que eu falei que você tem as garantias de sucesso. Você está minimizando as chances de lambança, erro e problema, mas sucesso nada garante. Você pode ter feito tudo certo e pode acontecer de, mesmo depois disso tudo, você subir no palco e sentir que a morte está te dando tchau, sentada na plateia. É horrível. Então, quando isso acontecer, respira fundo, se acalma, e a respiração funda e lenta é uma forma maravilhosa e eficaz de diminuir a pressão sanguínea e os batimentos cardíacos. Respira fundo, se acalma e segue o plano original o mais fielmente possível. Pode sair um resultado ruim, mas é melhor um resultado ruim a nenhum resultado. E muita gente, como na minha experiência, nem vai notar que você estava ali na frente desencarnando praticamente. Então, você já sabe que para ter uma apresentação bem realizada existem etapas e passos anteriores ao momento de se subir no palco. Sabe também como desacelerar a pulsação e se acalmar, respirando. Ok, então você já sabe o que tem que fazer. Mas por que isso tudo acontece? Por que esses sintomas de nervosismo na hora de falar ou de gravar um vídeo acabam aparecendo? Olha só, pode ser ruim ouvir isso, eu sei. Mas você é um animal. Eu também sou, relaxa, todo mundo é. Nós evoluímos, aprendemos a usar o polegar opositor,
aprendemos a rir de nós mesmos, mas nós continuamos animais. Animais que possuem uma estrutura dentro do crânio chamada amígdala. Eu já falei dela em outro vídeo, procura aqui no canal. Não é a amígdala que fica na sua garganta. Essa amígdala que eu estou falando fica no seu cérebro e é responsável pelas nossas reações instintivas, as suas reações instintivas. Sabe quais são as mais importantes? Ataque ou fuga. Qualquer animal numa situação de tensão tem uma dessas duas reações, ataque ou fuga. É instintivo, é parte da nossa origem genética e olha só, é até mesmo o motivo, a causa, a razão da nossa sobrevivência enquanto espécie. A gente não ia sobreviver se não fosse isso. Tô falando isso para você não sair aí por aí reclamando da amígdala, falando batata dela, mas agradeça que ela existe. O fato é que mesmo a gente tendo evoluído um monte, a gente ainda tem essas reações primitivas. Deixa eu criar um cenário para ficar mais fácil de entender. Deixa eu criar uma situação para você entender. Imagina que um sujeito tem um cara, um rapaz, um homem, vamos pensar aqui, um cara dos seus 20 e poucos anos, ainda inexperiente nas coisas do amor, mas desejoso do encontro carnal com alguém, com qualquer alguém. Vamos imaginar que esse cara se apaixona por uma colega do curso que ele está fazendo. Olha só, nesse dia, esse cara trabalhou feito um preso, carregou pedra, derrubou parede, ele está arrebentado. Ele chega no curso dele por força única e exclusiva do ódio. Brincadeira. Por força do objetivo e também porque nesse curso estuda a guria que ele tá encantado. Aí, ele chega e escora na mesa assim, para conversar com os colegas, antes do início da aula, e a criatura tá só a capa do Batman, ele tá moído, ele tá lá morto. Mas eis que, de repente, a menina entra na sala. Imagina ela, como você quiser, morena, ruiva, baixa, alta, tatuada. Cria a menina que você acha que encantou o sujeito. A gente tem essa liberdade. Ele tá lá. Ela entra na sala. De repente o sujeito... Olha a pose que ele assume. Ele estufa o peito. Ele dá um sorriso de lado. Ele faz uma pose de super-herói. Tudo fingido, tudo montado, tudo forçado, mas tem um propósito. Ele quer impressionar a menina desejada e um sujeito jogado, feito um saco de jaca, na mesa, não impressiona ninguém. Pode dar até pena, mas não impressiona. E não vai conseguir grandes coisas. E caras sempre querem impressionar gurias. É por isso que as pirâmides, as estátuas gigantescas, os muros enormes foram construídos. Nós não queremos fazer essas coisas. Nós não queremos viagens estelares, ir para a Lua, isso dá um trabalho danado. A gente só faz isso para depois encontrar a guria que a gente quer impressionar e falar: viu o que eu fiz? A Lua, a pirâmide. Tá bom, mas voltando ao tema, o sujeito quer impressionar a menina, aí ele se coloca nessa pose. O que essa pose está dizendo? Tem um livro chamado O Corpo Fala, do Pierre Weil e Roland Trompacol. Recomendo demais que você leia. O Corpo Fala. Ele explica essa pose direitinho. Nós temos, segundo a teoria do Pierre Weil, 3 animais expressos e apresentados no nosso corpo. O boi, o leão e a águia. O boi, o abdômen, é o que funciona automaticamente. Sobrevivência, processos. O leão é a força, a coragem. E a águia é o intelecto e a ousadia. Legal, né? Legal. Nessa pose, o cara tá com os bração, né? Peitão estufado, o sujeito ressalta quem? O leão. Ele quer se mostrar um cara forte. E se ela comentasse, nossa, você trabalhou muito hoje, ele ia dar um sorriso de canto de boca e falar, aquilo não foi nada. Eu faço coisa muito pior. Mas sempre tem mais. A guria vai se aproximando dele.
a amígdala cerebral, esse monte de neurônios que integram o nosso sistema límbico, a amígdala reage. E aí começam as reações. Lembra das as duas reações primitivas e básicas para a sobrevivência do animal em momentos de tensão, ataque ou fuga? Ele se vê nessa situação. É uma situação tensa. A amígdala dispara reações, surge então uma descarga de hormônios neurotransmissores na circulação, principalmente serotonina e adrenalina. Esse tipo de descarga hormonal na corrente sanguínea acelera os batimentos cardíacos. Tem um propósito. O animal, para atacar ou fugir, precisa de maior pressão sanguínea para maior reação muscular. Como ele vai atacar ou fugir, uma parte do corpo precisa de maior circulação sanguínea. Qual é? As pernas. Por isso as pernas bambeiam. Além de todos os estímulos nervosos descontrolados buscando uma reação urgente, ataque ou fuga. Além de acelerar os batimentos cardíacos, as reações biológicas que o seu corpo está enfrentando aceleram a sua respiração. Respiração, o que é adequado. Porque se o animal vai precisar atacar ou fugir, ele precisa ter uma respiração rápida e superficial. Ou então ele vai desmaiar no meio da corrida, já viu? Acelera. A menina está se aproximando, ela está chegando perto. Ele está mantendo a pose charmosa. Mas nesse momento não esquece, ele já está com a pressão sanguínea aumentada. Ele já está com os batimentos cardíacos acelerados. Ele já está com a respiração curta e rápida. E as pernas dele são geleia, elas estão bambas, mas ele está mantendo a pose. A menina está se aproximando. E como é que o organismo se prepara instintivamente para uma situação que pode ter confronto físico? A circulação sanguínea se torna menos periférica e mais central. Os órgãos internos continuam muito bem irrigados, eles têm que continuar funcionando, mas as extremidades não. Suas mãos gelam. A pose está mantida. Só que a menina está chegando. As pupilas entram num processo frenético de movimentação. Ficam dilatadas para ver o campo e todas as possibilidades de fuga, mas se contraem para ver os detalhes daquilo que está causando todas aquelas reações. Com esse processo de dilatação e contração, de dilatar e contrair, as vistas ficam turvas. Os americanos têm uma expressão muito bonitinha, eu adoro, que é butterflies in my stomach. Quer dizer, para você que ainda não domina o inglês, borboletas no estômago. É aquela sensação de ter um frio na barriga. Também tem explicação. Com a liberação dos hormônios na corrente sanguínea, o aumento da frequência cardíaca, o sangue que é enviado para as pernas, é o sangue que iria para os intestinos. Essa ação contrai os vasos sanguíneos dos órgãos abdominais. O fornecimento de sangue e oxigênio para o estômago diminui. Aí surge o frio na barriga. O sujeito está na pose. Bonitão, charmoso, firme, seguro, confiante. Só que as pernas dele são geleia. A pulsação e a respiração subiram para a estratosfera. As mãos gelaram como de cadáver. A vista está turva, o estômago cheio de borboleta. Mas ele consegue manter a pose. Só se a menina não encostar na mão dele, claro. Mas e se ela chegar perto? Ela fala, oi, e ele tenta responder. Como ele consegue responder? Boa noite. É claro que ele vai gaguejar, porque as vias respiratórias que estavam respirando aceleradamente, as vias ressecaram. O pensamento não está articulado. Ele pode até tentar disfarçar, mas ele não vai conseguir segurar essa pose por muito tempo. Então tudo isso acontece com você quando você vai conversar com alguém acima na hierarquia ou quando vai apresentar um resultado ou um relatório numa reunião da sua empresa. É tudo biológico, tudo é explicável e tudo tem, então, uma forma de controle e conserto. Você tem que aprender a controlar suas reações. E eu sei que nessa hora você pensou,
Mesmo, gênio? Eu tenho que aprender a controlar? Você sabe disso. Sim, eu sei que falando como eu falei, parece que é um troço simples. Mas é simples mesmo. Pode não ser fácil no começo, mas é muito simples. É simples como vencer uma maratona. Você só precisa dar um passo na frente do outro e cruzar a linha de chegada na frente dos outros corredores. É simples demais. Só que eu concordo que não é fácil. Você tem que treinar, você tem que conhecer o trajeto, você tem que conhecer os oponentes, você tem que ter um equipamento adequado, descanso, alimentação, enfim. Controlar seus sintomas de nervosismo é simples, mesmo que no início não seja fácil. A primeira coisa que você precisa entender é que, entendendo a situação com clareza, você pode controlar as consequências. Então, por exemplo, você vai apresentar um relatório e tem uma chance pequena, bastante pequena, de você morrer fazendo isso. Não tem? Tem. Um certo exagero, mas tem. Mas de uma forma prática, a pior coisa que pode acontecer é você ser demitida ou demitido, se a sua apresentação for um fracasso, não é? Então se prepara mentalmente para ouvir alguma coisa assim. Começa a pensar nessa possibilidade para gerar alternativas e saídas para a situação. Não é para ficar remoendo, não. Criar alternativas já te permite um conforto, uma segurança maior. Outra coisa, domínio do que você vai apresentar. Estude, ensaie, domine, seja mestre Jedi no que você for falar. Enfrentar uma situação dessa sem estar devidamente preparada ou preparado é ter certeza de problema. Você está pedindo para ter dor de cabeça. Então se prepara muito para fazer uma apresentação. Muito, muito. Não existe preparação demais quando se fala em apresentar em público. Você entendeu essa parte? É importante. Mentalizações positivas ajudam. Por quê? Você manda mensagens para o seu cérebro de que a situação não é tão ameaçadora, não tem um leão te esperando na recepção. E enviando essas mensagens ao seu cérebro, você evita, ou pelo menos diminui, a descarga hormonal na sua corrente sanguínea. Gerar alternativas lá no primeiro momento também faz isso. Então antecipa na sua mente uma apresentação de sucesso, o acolhimento dos presentes, a receptividade da sua mensagem, o sucesso da sua iniciativa. Eu sei que isso pode parecer bobo, mas faz diferença e é bem importante. Respiração adequada. Sempre que você sentir que o nervosismo está crescendo, respire profunda e lentamente. Traga a sua tranquilidade no ar que você respira. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Ou seja, cheire as flores e apague as velas. É assim que a gente fala para crianças. Respire lenta e profundamente, até sentir que a musculatura está relaxando, que o seu coração está voltando ao batimento cardíaco, a um batimento normal, o coração tem que ser batimento cardíaco. E sentir que você está dominando a reação, se acalmando. Com essas ações, você toma controle sobre a situação, manda mensagens claras e objetivas para o seu cérebro e, controlando tudo isso, você domina os sintomas. Os seus sintomas só surgem quando você perde esse controle, quando você se deixa levar pelas reações. E mesmo eles surgindo, você ainda pode assumir a apresentação, assumir os seus resultados, assumir a responsabilidade e você vai conseguir dominar esses sintomas e diminuir os problemas que eles podem gerar para você e para a sua carreira. Como falei no começo, eu tenho esses sintomas muitas vezes. Eu sinto a pulsação aumentar, eu sinto a boca seca. Felizmente, a situação que eu contei no início de ficar completamente angustiado e perdido durante uma palestra nunca mais me aconteceu. Foi só aquela vez. Mas os sintomas de nervosismo, de frio na barriga, eu sinto isso. E eu estou no palco desde os 4 anos de idade. Lá se vão 45 anos. Então entende uma coisa. Você nunca vai tirar completamente o medo dessa relação. Se algum dia você for fazer uma apresentação e não sentir nenhum medo, nenhum nervosismo, eu sugiro fortemente que você não se apresente, porque a chance de dar errado é gigantesca. Aprenda a lidar com medo,
Aprenda a controlar as suas reações e aprenda a viver com os sintomas que podem surgir. Você ainda vai conseguir ter o seu momento mais brilhante, apesar disso tudo que você sente. Não queira se ver livre disso. Aprenda a lidar com isso. Falei? Falei. E você vai falar.